Já pararam pra pensar como é que é estar no topo do mundo do automobilismo? Sendo um bicampeão de Fórmula 1, possui o recorde, na época, de maior número de vitórias com 25, o maior número de pole positions com 33 e o maior número de voltas rápidas com 28, além de ser o primeiro não americano em 49 anos a ganhar a Fórmula Indy. Mas em um dia que deveria ser uma corrida normal de Fórmula 2, em Hockenheimring, um acidente faz com que toda essa história termine de uma maneira trágica. Essa história é de James Clark, uma lenda do automobilismo, poderia ser muito mais se o acidente não tivesse acontecido. James nasceu na fazenda da família em Fife no dia 4 de março de 1936, sendo o mais novo de 5 filhos e o único menino. Em 1942, a sua família se mudou para uma outra fazenda nas bordas da Escócia. Ele passou 3 anos em um colégio preparatório, depois foi para o colégio Loreto, na Lothian do Leste. Dizem que ele aprendeu a dirigir ao observar o pai e dirigir o carro da família, o que assustava os moradores locais que achavam que o automóvel estava possuído porque ele era muito pequeno para ser visto, dirigindo. Mesmo tendo apoio dos pais, Clark começou a correr nos campeonatos de rallies locais e de subida de morro em seu próprio carro, um Sunbeam Talbot. Em 16 de julho de 1956, ele participou do seu primeiro evento oficial, dirigindo um DKW Sonderklasse em Cremont, Escócia. Em 1958, Clark dirigia para o time local Border Rivers de Ian Scott Watson, onde dirigia um Jaguar tipo D e Porsches, em vários eventos nacionais, ganhando 18 corridas desses eventos. No Boxing Day desse mesmo ano, Clark, dirigindo uma Lotus Elite, terminou em segundo lugar para Colin Chapman, o homem que o ajudaria a se tornar a lenda que é hoje. Em uma corrida de 10 voltas em Brands Hatch, com o mesmo carro que ele ficou em segundo naquela corrida, Clark terminou em décimo nas 24 horas de Le Mans de 1958, onde era parceiro de John Whitmore. Ganhando subida de Bowness e nesse mesmo ano, no Boxing Day, Clark fez uma pequena aparição na Fórmula Júnior, dirigindo uma Gemini BMC. Chapman ficou impressionado com Clark e ofereceu que ele pilotasse um de seus carros na Fórmula Júnior. Em março de 1960, em sua primeira corrida oficial dessa categoria, Clark terminou na frente de John Surtees e Trevor Taylor. Clark fez sua estreia na Fórmula 1 na metade da temporada de 1960. Lotus acabou perdendo Surtees, que estava fazendo parte da TT da ilha de Man, junto de Annie Ireland e Alan Stacey. Ele acabou tendo que sair da corrida na volta 49 por conta de um erro. Ele teve então sua segunda corrida no Grande Prêmio da Bélgica, onde teve o primeiro contato de como essa modalidade era perigosa, com os acidentes e mortes de Chris Briston e Alan Stacey. Ele ficou em quinto e conseguiu seus primeiros pontos. Em 1961, Clark se viu em um dos maiores acidentes da história da modalidade. No Grande Prêmio da Itália, em 10 de setembro, Wolfgang von Trips acabou colidindo sua Ferrari contra a Lotus de Clark e o carro do primeiro acabou voando e batendo em uma barreira. Ele acabou sendo jogado para fora, matando 15 espectadores e também acabou morrendo. Isso causou com que Clark fosse alvo de uma investigação e foi acusado de homicídio, mas as acusações foram negadas. Clark descreveu o acidente como: Von Trips e eu estávamos correndo na reta e nos aproximamos de uma das curvas inclinadas, a do extremo sul. Estávamos a cerca de 100 metros do início da curva. Von Trips estava correndo perto do interior da pista. Eu seguia de perto, mantendo-me perto do exterior. Em um ponto, Von Trips mudou de lado, de modo que minhas rodas dianteiras colidiram com suas rodas traseiras. Foi um momento fatal. O carro de Von Trips girou 2 vezes e bateu no guarda-corpo ao longo do interior da pista. Então ele quicou para trás, atingiu meu próprio carro e quicou para baixo na multidão. Mas após algum tempo, deu uma outra declaração. Trips estava na minha frente, dirigindo no centro da pista. De repente ele diminuiu a velocidade. Como o Lotus era mais rápido que a Ferrari, tentei ultrapassá-lo. No mesmo instante, a Ferrari surpreendentemente puxou para a esquerda e uma colisão se tornou inevitável. Clark ganhou então seu primeiro campeonato de pilotos com o Lotus 25 no ano de 1963, ganhando 7 das 10 corridas e dando para sua equipe seu primeiro campeonato de construtores. Nesse mesmo ano, ele estreou nas 500 milhas de Indianápolis, terminando na segunda posição, atrás de Parnelli Jones e ganhou o prêmio de novato do ano nessa categoria. Mas os resultados daquele ano nas 500 milhas ainda são controversos, pois antes da corrida, clubes do automobilismo dos Estados Unidos disse que eles iriam dar bandeira preta para qualquer carro que estivesse vazando óleo na pista. Na corrida, o carro de Jones estava com uma fenda no tanque de óleo e estava vazando. A pista ficou escorregadia e restou em vários carros a rodar, e Ed Jacks a bater. Cal ia dar uma bandeira para Jones, mas o dono do carro, JC Arganjania, vai até o pit lane e convenceu ele de que o vazamento estava muito abaixo da fenda. Agora ele não iria mais usar. Colin Chapman acusou o clube de fazer isso justamente por Clark e Lotus serem britânicos, com um motor na parte de trás do carro. Muitos jornalistas acreditam que Jones deveria ter sido dado em segundo lugar. Mesmo assim, nem Lotus nem Ford, que dava os motores da equipe, contestaram o resultado.
falando que Jones tinha liderado por maior número de voltas que Clark e tinha feito um recorde de volta mais rápido. Em 1964, Clark quase conseguiu manter o título na Fórmula 1, mas um vazamento acabou com isso e Surtees levou. Também não levou o campeonato de 1964 das 500 milhas devido a uma falha nos pneus acabar pegando as suspensões de sua Lotus. Ele acabou levando o título de pilotos novamente em 1965 e também ganhou o título de 500 milhas nesse segundo usando uma Lotus 38. Ele perdeu o Grande Prêmio de Mônaco daquele ano devido às 500 milhas, mas fez história a ganhar com o primeiro carro com motor central a ganhar em Brickyard, e também sendo o único piloto a ganhar as 500 milhas e a Fórmula 1 ao mesmo tempo. Outros pilotos como Graham Hill, Mario Andretti, Emerson Fittipaldi e Jack Villeneuve ganharam ambas, mas não no mesmo ano. Em 1966, o novo regulamento fez com que os carros de Fórmula 1 deveriam ter agora um motor de 3 litros, e com isso a Lotus ficou menos competitiva, pois iniciou com um motor de 2 litros da Converter Climax. Clark não conseguiu pontos até o Grande Prêmio da Inglaterra de 1966 e conseguiu um pódio no Grande Prêmio da Holanda. A partir do Grande Prêmio da Itália, Lotus colocou o complexo motor BRMH16 no Lotus 43, com o qual Clark ganhou o GP dos Estados Unidos. Ele também conseguiu um segundo lugar nas 500 milhas daquele ano. Durante 1967, Lotus e Clark utilizaram 3 carros e motores diferentes. Com a Lotus 43 não conseguindo performar bem no GP da África, ele utilizou um Lotus 33 no GP de Mônaco, mas acabou tendo que abandonar devido a um problema na suspensão. Lotus conseguiu então uma parceria com a Ford Cosworth para fazer seus motores. O primeiro carro dessa parceria, o Lotus 49, teve o Ford Cosworth FV, o motor mais bem sucedido da história da Fórmula 1, ganhando o GP da Holanda daquele ano com Clark dirigindo, e também os da Inglaterra, Estados Unidos e México. Também da África do Sul no ano seguinte. Além de competir na Fórmula 1 e nas 500 milhas, Clark também competia com a Lotus na série da Tasmânia, que utiliza carros antigos da Fórmula 1. Ele ganhou os anos de 1965, 1967 e 1968, ganhando 14 corridas e tendo recorde nessa categoria. Em 1968, ele ganhou o GP da Austrália, onde derrotou a Ferrari 246T de Chris Amon por 0,1 segundos após a volta 55, tornando a vitória mais apertada do GP da Austrália. A série da Tasmânia e o GP da Austrália esse ano foram as últimas corridas e vitórias de Clark antes de sua morte. No dia 7 de abril de 1968, Clark morreu em um acidente em Hockenheimring, na Alemanha Oeste. Durante um hiato que acontecia durante 4 meses entre a primeira corrida e a segunda na temporada de 1968, os pilotos iriam competir em outras modalidades ou competições. Clark originalmente iria correr nos 1000 km de Boac, mas decidiu competir no troféu alemão, uma corrida de Fórmula 2 com a Lotus no Hockenheimring por conta de obrigações contratuais com a Firestone. Essa corrida é conhecida como a corrida pequena de reuniões, mas naquele ano teve várias entradas de pilotos muito conhecidos, como Jean-Pierre Beltoise, Henri Pescarolo, Carlo Fassetti, Clay Regazzoni, Derek Bell, Pierce Courage, Chris Amon, Graham Lawrence e Robin Windows. Na quinta volta da corrida, a Lotus 48 de Clark voou para fora da pista e bateu nas árvores. Clark quebrou seu pescoço e sofreu uma fratura no crânio, não sobrevivendo até que conseguissem levar ele ao hospital. Não conseguiram dar uma causa exata do que aconteceu com o carro, mas acho que foi um pneu traseiro desinflado. A morte de Clark acabou causando uma comoção na comunidade de pilotos de diferentes categorias, e pessoas de todas as partes do mundo vieram para prestar suas homenagens. Colin Chapman ficou desassado e falou que perdeu seu melhor amigo. O campeonato de pilotos de 1968 foi vencido por Hill, companheiro de Lotus de Clark, que juntou o time que ainda estava vetado após a morte, e dedicaram a vitória para James. Em Hockenheim tem um memorial para Clark e a pista foi reduzida de tamanho, tendo a parte não utilizada reflorestada. O túmulo de Clark se encontra no Liechtenstein, em Berkshire. Da sua morte com 32 anos, Clark tinha 25 vitórias em grandes prêmios, 32 pole positions a mais que os pilotos, incluído Juan Manuel Fangio, mesmo com Clark tendo menos vitórias que o argentino, mas ele ganhou a maioria das corridas que terminava. Se não ganhava, estava no pódio. Se não fosse falhas mecânicas, ele poderia ter mais ou equivaler ao número de títulos mundiais do Fangio. Isso dito pelo mesmo, considerava Clark o maior piloto já existente. Mesmo muitos desses recordes serem eclipsados por conta de seus números de corridas começadas e sua confiabilidade, muitas suas porcentagens ainda não foram batidas ou continuam no topo. De 59 começos e 58 corridas, Clark atingiu, como dito anteriormente, 33 pole positions, o equivalente a 56,9%, 34 términos na bandeira quadriculada, equivalentes a 58,6%, 25 vitórias, o equivalente a 43,1% por corrida e 73,5% por término, 8 Grand Chelem. Das 34 corridas que ele terminou, Clark liderou
1,3% das voltas e 68% de distâncias. O seu recorde de 7 vitórias só foi equiparado por Alain Prost pela McLaren em 1984 e 1988 e foi batido por Ayrton Senna com 8 corridas ganhas em 1988, também pela McLaren. O recorde de Clark é favorecido em comparação aos dos outros dois pilotos, pois em 1963 consistia de 10 corridas, enquanto em 1984 e 1988 são mais de 16, dando para Prost uma taxa de sucesso de 43,75% e Senna de 50%, em comparação aos 70% de James. O seu recorde de maior número de voltas lideradas foi quebrado por Max Verstappen em 2023. Ele também era conhecido por sua habilidade de dirigir e ganhar qualquer tipo de carro e série, ganhando os campeonatos da série de campeonatos de carros de turismo, rally e carros esportivos, além de participar das 24 horas de Le Mans, NASCAR e Indy. Também conseguiu dominar carros considerados muito difíceis, como Lotus 30 e 40, e era de conhecimento que ele conseguia dirigir em qualquer setup que já estava ou foi colocado. Bom, muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo. Eu decidi fazer ele. Eu não conhecia, né, a história do James. Eu só fui saber realmente quando eu tava assistindo The Grand Tour, né, que tem no Prime, em que o James May apresenta ele, e eu fiquei fascinado por essa história desse corredor que fez tudo isso, e eu não sabia da essência dele mesmo acompanhando a Fórmula 1 desde 2010, né, enquanto eu assistia na casa do meu avô. E eu fiquei pensando em fazer um vídeo sobre ele ou sobre a Lotus em si. Mas como ambos estão muito interligados, eu resolvi fazer do James primeiro, que é um dos maiores pilotos que já tivemos. E após isso, né, eu vou fazer um vídeo falando da equipe em si. Peço que deixem um like, se inscrevam no canal e até comente se vocês já tinham conhecido a história dele ou, né, se tem alguma curiosidade em relação a isso.